Olá, o programa Movimento Político está no ar e hoje quebrando algumas regras. Trouxemos para dentro do estúdio 3 profissionais da língua brasileira de sinais, Libras. Temos o Bruno, que é intérprete, temos o Leonardo, que é professor ouvinte, e temos o Daniel, que é professor surdo. Isso mesmo, o Espírito Santo tem professores surdos formados na língua brasileira de sinais e eu queria começar com o Daniel. Daniel, como é que é ser surdo e como é que é ser professor? Sim. Então, a minha história é assim, eu não nasci ouvinte, tá? Mais ou menos eu tinha mais ou menos um ano, um ano de 1995, mais ou menos. Então, o que aconteceu? Eu, mais ou menos um ano e meio, eu parei de ouvir, eu tive meningite. Isso é o que acontece na maioria do Brasil. Os surdos, eles adquiriam meningite, né, essa doença, isso antes, né? Só que depois veio a vacina. Veio a vacina, então de lá para cá veio diminuindo a quantidade de surdos acometidos por essa doença. Então, como foi que a minha mãe descobriu? Ela uma vez estava vendo televisão, ela estava assistindo o programa do Silvio Santos, antigamente. Então a gente se pergunta, como que a minha mãe descobriu assistindo o Silvio Santos? O que acontece? Acontece que tinha o programa do Silvio Santos que vinham algumas pessoas e pediam algumas coisas e o apresentador ele dava algumas coisas, ele perguntava, o que é que você quer? Você quer uma viagem? Você quer um carro, uma casa? E lá tinha uma mulher que respondeu que ela tinha um filho surdo e ele teve meningite e aconteceu de ele ficar surdo e queria um aparelho auditivo para o filho. Aí a minha mãe naquela hora ela viu isso e ficou assustada, ela tomou um susto. Porque antes eu tinha ido no médico e o médico não descobriu o que é que foi. E naquele momento a minha mãe teve essa desconfiança e lembrou de mim. Então eu fui crescendo, né? Fui me desenvolvendo, depois consegui me formar. Ele morava em Santa Leopoldina. Eu morava lá em Santa Leopoldina. Leopoldina, em Minas. Lá em Minas. Obrigado, Léo. Eu tenho que resumir, né? Eu tenho que resumir porque o tempo é muito rápido. Tem quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos. À vontade, pode falar. Você é livre, vai falar. Obrigado. Então, a minha mãe, ela descobriu, né, que eu era surdo e ela ficou desesperada, ela não sabia o que fazer. Eu só tenho um filho surdo, aí ela ficou desesperada e como? Porque nunca tinha, não tinha essa experiência, não tinha esse costume, como? Eu só conheço o mundo ouvinte, como que eu vou fazer? Então eu comecei a adquirir algumas outras características, entendeu? Tipo o paladar, o olfato e por aí vai. Aí pegou e levou para o médico. Aí foi fazer exame de audiometria, foi tentar para ver qual a profundidade da surdez, o que é que ele tem, ver alguns aconselhamentos do médico, porque não tinha informação, não tinha nada. Então, o médico falou que precisava ir no fonoaudiólogo, né, porque lá também não tinha, cidade muito pequena, então não tinha profissional, né, na época. Então a gente procurou, minha mãe procurou, foi atrás de fono e foi fazer o tratamento, foi fazer tudo o que tinha que ser feito para ver se tem a possibilidade de sair voz, e depois a gente teve contato com algum surdo. E foi orientado a não ter contato com o surdo. Então, o que acontece? Eu tive que ser oralizado, eu tive que aprender a fazer leitura labial. Eu não utilizava a língua de sinais na época, eu tive que aprender, só que foi proibido isso para mim, né? Então, assim, eu tinha preguiça de fazer a leitura. Até hoje eu não gosto muito de fazer isso. Às vezes eu preciso ir no médico, às vezes preciso ir no fonoaudiólogo, às vezes tem que procurar um especialista da área, alguns aconselhamentos e tal. Então a minha mãe e meu pai agradeceram ao médico, aos profissionais, deram essas informações e assim a gente foi no fono, fui fazendo os exames, eu não tinha contato com surdo, então sempre indo para a questão médica mesmo.
De Leopoldina ele foi para Juiz de Fora. Então, de Santa Leopoldina eu fui para Juiz de Fora. Eu tive que ir para lá, fui de carro, mais ou menos 1h30, mais ou menos esse translado. Então, a gente precisou ir e voltar para ver com o médico o que está acontecendo, fazer alguns exames e tal. Então, meu pai e minha mãe levaram para casa, todo dia tinha que fazer isso. Sempre, a maioria era o meu pai que sempre me levava, a maioria das vezes, sempre me levava e tinha que estar treinando. A gente treinava, fazia tudo que tinha que ser feito lá e mandava, e era cansativo, porque imagina, todos os dias. Então imagina eu na idade de 2, 3 anos de idade, até mais ou menos os 5 anos. Então, 15, sempre, até os 15? Até os 15 anos. Então imagina, todos os dias. Treinar e tocava no profissional para sentir a voz e tentar fazer de novo, e assim foi, sempre. Era exaustivo. Era muito cansativo, sabe? Muito cansativo, muito exaustivo para mim. Então, assim, é difícil. É só um resumo, só uma parte, né? E aí eu comecei a oralizar. Esse período foi o período que eu comecei a fazer a oralização. Mas contato com surdo mesmo eu não tinha nada. Nada de Libras. Havia poucos surdos na cidade, numa região. Por quê? Era proibido? Porque acreditava o quê? A filosofia pensava antes do quê? Se o surdo, ele não pode ter contato com outro surdo. Pensava o quê? Se ter o contato com outro surdo pode ter prejuízo na fala. Eu não vou conseguir desenvolver a fala, então precisa ter contato com a pessoa ouvinte, com a comunidade ouvinte para conseguir desenvolver a fala, para conseguir emitir algum som e assim eu desenvolver a minha própria fala. Então até hoje ainda tem esse tipo de pensamento, até hoje continua. Essa questão de oralizar, de ensinar o surdo a falar, emitir som, usar a boca para se comunicar, até hoje continua. Né? Esse é um caminho que existia antigamente e até hoje tem. E a minha família acreditava antes. Antigamente eles acreditavam nisso. Eles iam mais pela via médica mesmo, de tentar consertar alguma coisa nesse sentido. Então minha família aceitava e acreditava que era assim mesmo. Porque antes não faltava informação, quase não tinha, entendeu? Não tinha informação sobre o que é ser surdo no mundo onde eu vivia. Então não tinha essas informações, eram mais difíceis. Então, assim, o que valia mesmo era o que o médico falava, o que o médico colocava no laudo, no papel, entendeu? Meu filho nasceu surdo, então o médico falava, taxava isso e assim foi indo. Daniel tem algum resquício auditivo? Ele consegue ouvir algum som? Nada. Zero? Não ouvi nada. Já usou o aparelho antes, já usou. Até que idade? Até os 10 anos. Até os 10 anos eu usei. Depois eu parei de usar. Por quê? Porque incomodava, era muito ruído, era muito forte, doía a minha cabeça. Sabe, meu pai me obrigava, sempre me obrigava a usar, a colocar o aparelho. E eu colocava, mas eu fingia. Eu desligava o aparelho, eu não ligava, eu só colocava. Só colocava e colocava no off, eu deixava desligado. Aí meu pai me chamava, então tinha barulho, né? Fazia barulho para ver se tava ouvindo. E era só isso que eu ouvia, era só barulho praticamente. Eu não conseguia identificar o som das coisas, eu não tinha percepção nítida das coisas. Se batesse alguma coisa, ok, eu até entendia, mas ouvir o som nítido, ok. Às vezes alguns sons um pouco diferentes, mais grave, mais agudo, aí dá até para perceber, mas só barulho. Então assim, para mim não fazia diferença. Porta, sabe, batida de carro, era muita coisa que me incomodava, era ruim. Por isso que eu colocava desligado o aparelho, né? Falar em porta, batida de... Aí meu pai, quando ele descobriu, meu pai me batia. Quando ele descobriu que eu fingia, ele me batia porque eu não podia fingir. Eu precisava estimular o meu ouvido, ele entendia que precisava ter esse estímulo. Então, ele dizia que tinha que ficar ligado, porque no futuro ele acreditou que seria possível ouvir. Eu não podia parar, ele precisava usar direto, sempre usar o aparelho, sempre usar. Por falta de audição, Daniel já sofreu algum acidente, já se machucou por não ouvir algum barulho, alguma sirene? Pronto.
Uma vez, já aconteceu uma vez. No carro eu fui dar ré. Eu fui dar ré uma vez e bateu. Mas faltou um pouco de atenção. Foi só isso mesmo. Só isso. E o Léo? Vamos falar com o Leonardo agora. Bem-vindo, professor da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo. O que leva um profissional de línguas, um profissional como você, a se dedicar, a se doar? E você não é só professor, você faz parte de outros núcleos de estudo, está fazendo doutorado também nessa linha, né? O que leva uma pessoa a dedicar tanto tempo a se doar para a causa? É um prazer estar aqui, obrigado. Eu sempre tive interesse em aprender, né, língua de sinais. Eu tinha 12 anos de idade, eu estava no ponto de ônibus e eu via dois surdos conversando, né? E é muito comum você estar no ônibus, você está no terminal, né? E você vê as pessoas conversando e você ficava, e eu particularmente ficava pensando, poxa, eu estou aprendendo inglês na escola e eu não aprendendo língua de sinais, por quê? Isso lá nos anos 90, né? E já tinha esse questionamento. Quando eu fui crescendo, me desenvolvendo, eu tive contato com outras pessoas que sabiam. Eu falei assim, poxa, quero fazer. Né? Então foi por curiosidade. Minha primeira formação é comunicação social. E eu estava concluindo a faculdade de comunicação social quando eu tive acesso a um curso de Libras simples. Eram 4 encontros, não posso nem chamar de curso, era mais uma oficina para tirar curiosidades, assim, para sanar algumas curiosidades. E eu aprendi nesse curso a falar meu nome, oi, tudo bem? Entendeu? Então, foi algo muito simples. A partir dali, né, eu tive a vontade de voltar a fazer uma outra faculdade. Eu fui fazer letras português. Já sabendo língua de sinais, que eu aprendi na comunidade com surdos, né? Eu casei e a minha esposa, os pais dela são surdos, né? Foi das pessoas com as quais eu me aproximei. Então, eu aprendi na família, entendeu? E, a partir desse conhecimento de língua de sinais, com uma nova graduação, que foi letras português, eu entendi que a área da educação era muito carente para surdos e eu tinha esse conhecimento. Língua portuguesa, língua de sinais, professor de língua portuguesa para surdos, que é uma outra metodologia. Então, comecei a me dedicar a isso. Formei em letras, meu mestrado foi na área de linguística e na área da semântica, especificamente, porque a minha dissertação foi sobre a produção de sentido que o surdo estabelece, né, quando ele está diante do português escrito, o surdo sinalizante. Né, então, comecei por aí. E veio a oportunidade do curso na UFES para o bacharelado em Letras Libras, que forma tradutores e intérpretes como o Bruno, entendeu? Fiz o curso, fiz o concurso, fui aprovado, hoje eu sou professor lá desse curso, né? E essa sequência, desde uma simples curiosidade até a oportunidade de trabalhar com isso, e hoje eu estou ali integral. Agora, Léo, são mais de 10 milhões de pessoas surdas ou deficientes auditivas. 2 perguntas em uma. Faltam políticas públicas para os surdos? E a segunda pergunta, como fazer para incluir tantas pessoas? As políticas políticas públicas para os surdos no Brasil está à frente de muitos outros países. Okay? Aqui nós temos, previsto Letras Libras, que é o meu curso. Né? Ele tem 2 possibilidades de você se graduar. Né? Na UFES, oferece uma dessas possibilidades, que é bacharel. Bacharel em Tradução, Interpretação e Língua de Sinais. Não é professor. Então, não é para professor. A outra possibilidade é para professor, que é a licenciatura. A UFES já ofertou no modo no modo à distância, né? EAD, ok? E agora é só se o MEC fornecer mais vagas para concurso público de professor que a gente poderia montar. E temos um projeto, está esperando essa possibilidade para fazer concurso para termos licenciatura também. Enquanto isso não é possível, por enquanto a gente tem a tradução, interpretação em língua de sinais. Então, políticas públicas, esse já é um exemplo. A própria existência desse curso já é um exemplo. Por quê? O aluno surdo está na escola e ele vai ter contato com vários professores e tal, e existe muita preocupação que ele aprenda aquele conteúdo, que tenha professores que o ensinem em língua de sinais e português escrito, ok. Mas a escola ela existe entre o sinal da entrada e o sinal da saída. Quando o aluno entra na escola, ele está naquela realidade, aquele hiato, né? Um momento de suspensão da sociedade. Depois bate o sinal e volta para casa. E o mundo?
Está preparado para recebê-lo? Né? No nosso curso, a gente forma tradutores e intérpretes para estar em várias áreas. Se ele precisar ir ao médico, quem é que vai fazer essa mediação entre ele e o profissional da saúde? Né? Se ele precisar ir à justiça, à delegacia, quem é que vai fazer essa mediação? Né? Se ele precisar ir a um show, né? Quem é que vai interpretar aquele teatro, aquelas músicas? São os nossos alunos, né? E os que fazem dessa profissão, tradução e interpretação, como a sua profissão, para mediar. E as políticas públicas, elas pedem isso. A Lei de Libras, que reconhece, né, ela é de 2002, ela estabelece quais são os poderes que devem, né? Então, e qualquer instituição que forneça serviço público deve ter alguém que saiba e atenda em língua de sinais. Isso é uma realidade, né, dentro das escolas públicas capixabas? No Espírito Santo, sim. Ainda é muito carente. Entendeu? Porque, por exemplo, eu posso falar porque eu já fui efetivo de uma das prefeituras daqui da Grande Vitória. Entendeu? Então, era muito pouco o número de profissionais para a quantidade de alunos que nós tínhamos. Então, uma das minhas dificuldades na época era como é que eu vou fazer que aquele aluno daquele bairro, que ele sozinho naquele bairro, estude com os outros 3 alunos dessa escola aqui. Entendeu? Porque o aluno tem direito de estudar na escola mais próxima. Entendeu? Então, aí o poder público deve fornecer transporte. Aí, cadê? Entendeu? Isso é aquele aluno, mas ele também tem um irmão, ele não pode ir sozinho. Entendeu? Então, é preciso ampliar, melhorar algumas políticas para que possa ter esse acesso e mobilidade. É ruim, mas ainda é melhor do que o resto do país. É ruim, mas ainda é melhor. Por quê? Eu estou falando de Grande Vitória, região metropolitana, então a maior parte dos profissionais concentra-se aqui. E cidades do interior, municípios do interior. Então, para chegar na posição do Daniel, é uma dificuldade danada. Ele está fazendo doutorado, né? Sim. Você percebeu que o Daniel teve que sair, na época, né, de Leopoldina para Juiz de Fora, e depois mudou de estado, veio para cá. Olha o percurso, desde uma cidade do interior até uma capital, né, não é todo mundo que pode fazer isso. É por isso que eu falo que ainda precisa melhorar. Nós temos ainda muita coisa a conquistar, muita conquista que a gente tem que celebrar. Esse doutorado do Daniel é específico para surdos ou ele está fazendo numa área genérica porque não tem? É uma área de acesso amplo. Entendeu? Só que a pesquisa dele é voltada para a área de surdez, de tradução. Como é que ele lida dentro da faculdade com professores não surdos? Isso aí ele pode contar como é que é essa experiência. Daniel, como é que estar dentro da faculdade com professores que não são surdos, só ouvintes? Como é que você lidar com essa realidade lá dentro? Bom, eu mudei para Vitória em 5 anos já, na idade de 5 anos. Eu tinha 15 anos, né? Então eu comecei a ter contato com os surdos a partir dos 19 anos. Eu comecei a aprender Libras com 19 anos, né? Porque antes eu não tinha contato, antes eu não tinha. Então a minha vida, ela começou fora de casa, na verdade. Porque dentro de casa eu era muito limitado. Sempre dentro de casa, sempre. Então, como que era a minha vida? Era televisão, era videogame, era quadrinho, com gibi, sabe? Então, essa era a minha vida dentro de casa. Então, fora eu não sabia. Então, depois que eu comecei a ter contato com a comunidade surda, é que eu comecei a ter a minha vida, de fato, uma visão melhor de mundo. Eu comecei a ter interesse nas coisas, ir atrás, mas isso foi fora. Isso começou com um curso na FENES, que eu fiz um curso lá na FENES e aí começou. Tinha a professora Eliana, professora surda. Tinha também outros professores, eu também fiz no Rio e me mostrou outras coisas. Me mostrou também o decreto 5626, que fala sobre o professor o professor surdo na área infantil e formado em pedagogia. Aí eu fiquei assim, é possível? É possível um surdo estudar, fazer pedagogia e trabalhar na área? Porque antes eu dependia só da família. Então eu fazia o quê? Não fazia nada. Eu não fazia nada. E como que seria o meu futuro? Entendeu? Por isso, então, isso era um fator limitador da minha vida. Eu pensava, eu não sou deficiente. Entendeu? Só porque eu sou surdo,
eu tenho capacidade. Então eu olhava para mim, eu tenho capacidade. Eu não sou deficiente, eu sou surdo. Então eu pensei, a sociedade precisa me aceitar. A sociedade precisa me enxergar, precisa ver que eu sou uma pessoa como qualquer outra. A minha família também precisa me aceitar. A mídia também precisa me aceitar. Sabe? Essas coisas marcam a minha vida. Então eu comecei a olhar, a me mover. Então assim... Então a partir daí começou a minha autonomia. Sabe? Eu não tinha vida própria. E depois daí foi que eu comecei. Eu larguei a dependência da família, porque antes sempre era a família para ir no médico. Aí eu precisava ir no médico e ia com a família, sempre. Não, isso não foi fácil, isso foi um processo que não foi fácil não, isso foi bem difícil. Sabe, às vezes eu ia para algum lugar e minha mãe, você vai para onde? Ué, vou por aí, ué. Eu vou no médico, sabe? Eu comecei a aprender, comecei a andar sozinho. A família não me ensinou não. Eu que aprendi sozinho. A comunidade surda que me ajudou, que me ensinou. Essa é uma das questões que envolve políticas públicas. A autonomia do cidadão. Porque o surdo, sempre criado com a família, sempre amparado por ela. Imagina você, já é um homem, já 20 anos, 25 anos, você precisa ir ao médico, você vai com a sua mãe? Esquisito, né? Não é? Então são assuntos muito particulares, né, que exigem da autonomia que seja respeitada como cidadão. Então eu vou chegar no hospital, porque a gente não tem intérprete, vem com um parente. Não, é por isso que nós estamos formando profissionais para que estejam apostos ou sejam contratados para que acompanhem no serviço de atendimento, né, a saúde, a educação. Pois a gente estava conversando entendeu? antes, né, Léo? Essa questão dele buscar autonomia é o que todos eles buscam. Entendeu? E para buscar isso, precisa ter a contratação do intérprete ou que intérpretes já estejam contratados pelos locais em que eles vão se apresentar ou requerer o serviço. Pois é, exatamente isso. A gente estava conversando antes. Se eu for no aeroporto, né, a maioria dos aeroportos é sonora, a chamada é sonora, né? Ou você fica olhando lá no painel de voos. Como é que resolve isso, Eu vou te dar um exemplo até com o Daniel. Nós somos amigos da UFES, né? Ele é do ele é do CEUNES, né, no norte do estado, e eu sou daqui do CCHN, em Goiabeiras. Teve um dia que ele estava aqui e terminou o trabalho, deu o horário do almoço. Vamos no shopping. Tudo bem. Aí entramos no carro e tal. Aí ele dirigindo, eu do lado, né? Chegamos na cancela, né? Aí tem aquela... Bem-vindo, então, e deu alguma informação. Aí eu, olha, tem promoção na loja tal. Aí ele, como é que você sabe disso? Porque a cancela falou. Ela fala? Aí eu, fala. O que ela falou? Bem-vindo ao shopping tal, aproveite a promoção na loja, hoje é dia de não sei o quê. Aí, é mesmo? Eu falei assim, é. Aí, e o que mais fala? Aí eu, elevador fala. Aí, como? Eu falei assim, você chega e ele fala, quarto andar. Térreo, garagem. Aí ele, é mesmo? Aí eu não sabia. Aí eu falei assim, ou seja, coisas do cotidiano que para nós ouvintes é banal, mas para ele era uma grande, né? E quando a gente foi embora do shopping, aí tá agradecendo a sua vida, tá pedindo para você voltar. Obrigado, volte sempre. Aí ele, nossa, encontramos um outro colega surdo e ele chegou pro outro e falou assim, você sabia que a cancela fala? Sim. Ou seja, isso é um exemplo simples do cotidiano. Aeroporto, né? É uma situação em que, se ele for viajar, se ele não ficar muito atento ao que está escrito, e muitas vezes acontece alguma alteração que não dá tempo de ir para lá para o escrito. É informado, atenção passageiros do portão tal, dirijam-se ao portão tal. Eu mesmo, quando eu estava com a minha esposa, estava fazendo um voo de Porto Alegre e paramos em São Paulo antes de vir para cá. Né? Mudou o nosso portão tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo. Eu falei assim, cara, se fôssemos surdos, entendeu? Como é que a gente ia ter essas informações? Tanto lá que... O que acontece? Agora, no momento, né, eu acho que começa a ser implementado. Eu lembro de uma telinha com intérprete, mas eu não sei se é essa coisa imediata da mudança no ato. É alguma coisa mais preparada, pré-gravada, né, do que uma mudança que acontece naquela situação. É uma outra pauta para a gente discutir. Agora, Bruno, vamos conversar com o Bruno um pouquinho, botar o Bruno na conversa. O que te levou a ser intérprete de sinais? Bom, começou na infância com a minha avó. Ela conversava com a vizinha, que era surda, né? A gente morava num bairro lá e a vizinha era surda e toda manhã a minha avó
perguntava para ela como é que estava a vida, e ela estava com um filho recém-nascido, e a minha avó falava com ela, e conversava, e eu ficava ali sem entender como que conversar sem sair som, sem utilizar a boca, e eu ficava ali, né, só observando. Quando elas terminavam, eu perguntava para minha avó, o que que aconteceu? A minha avó dizia, a gente estava se comunicando, estava conversando. Na época não se falava Libras, né? Era linguagem, era língua do surdo mudo, né? Então, e eu fiquei maravilhado com aquilo. E toda vez que eu via a minha avó conversando com a vizinha, eu sempre ia lá e ficava observando. Aí o tempo passa, né? Fui crescendo, fui amadurecendo, mudei, porque eu sou de Belém do Pará. Mudei aqui para o Espírito Santo e aqui eu comecei a minha vida com a Libras, né? Fiz um curso básico, depois fiz um curso técnico e depois eu fiz o curso superior na área, que foi lá na UFES, né? O bacharelado Letras Libras. Deve ter uma galera perguntando pra gente, dá dinheiro ser professor, ser intérprete? Você trabalha contratado, é freelancer, como é que funciona? Olha, trabalho como contrato. Hoje, por exemplo, eu trabalho como contrato pela Prefeitura de Vitória, contrato temporário, e também trabalho como freelancer, né? Então, nas várias áreas, né? Seja área artística, em show, seja na área política, área médica, jurídica, área educacional. Então, assim, a gente trabalha hoje, a maioria é contrato temporário e como freelancer. Ok. Gente, o tempo acaba machucando a gente quando a conversa é boa, né? Eu tenho que partir para os finalmente. Eu queria saber o seguinte de vocês. Um de cada vez, começando com o Léo. Há ainda muito preconceito contra o surdo, apesar dessa multidão. A gente está falando de 10 milhões de brasileiros ou mais. É uma gama que dá para ganhar uma eleição presidencial. A diferença dá para eleger um vereador, um governador. Então, quer dizer, apesar de ser tanta gente, vocês ainda sofrem preconceito? Olha, eu penso eu falo que vocês, sim, Léo, porque vocês são professores da área. também, estão Sim, na área, né? Sim. É muito difícil você ter que constantemente... A lei ela é de 2002, ou seja, temos 20 anos de lei de Libras aqui, entendeu? Então, é muito... Você não consegue mudar uma realidade em tão pouco tempo, mas a gente batalha para isso, entendeu? E lembrando as pessoas que qualquer evento que vai fazer, né, é preciso ter intérprete. Porque o evento precisa ser acessível. E é muito difícil você ter que lembrar essas pessoas o tempo todo. Mas a gente lembra, entendeu? Outras circunstâncias. Mas se eu não escrever, será que ele não entende? Se eu entregar para ele escrito, será que ele não entende? Eu preciso contratar um intérprete mesmo? Entendeu? Então as pessoas veem muito o seu lado, mas não vê o lado da acessibilidade do direito do cidadão. Então, quanto a isso, eu entendo isso como preconceito sim. Né? Por quê? Porque já não é uma discussão nova, né? As políticas, elas estão constantemente, mas parece que se você não lembrar, não avança, entendeu? E eles constantemente têm que ficar lembrando, assim, olha, legenda, olha, intérprete, cadê? Entendeu? Recentemente tivemos a imagem, virou até meme, né? Um político muito famoso no país pegou o intérprete dele que estava na frente da câmera e colocou para trás. Não. Aí o intérprete ficou atrás. Quem é que vai ver? A situação pede que a visualização seja vista, né? Que a comunicação esteja ali. Mas pegou, ou seja, não importa que os outros não estejam te vendo, importa que todos me vejam. Então estava tudo muito articulado ali. Então toda essa visão, assim como você chega num local... Empurrou o intérprete pro canto. Já eu vi. Aconteceu também de cantor afastar o intérprete, porque o intérprete estava aparecendo demais. Então essa questão do visual, né, essa concorrência, ou você não contratar uma pessoa que vai facilitar o acesso de 10 milhões, né? Isso eu entendo como uma rejeição. Mas a gente está lutando e está tornando cada vez mais visível a necessidade de um tradutor e intérprete nos mais variados trabalhos. Seja interpretação no momento, seja um trabalho que seja traduzido depois e ofertado para depois ser comercializado, enfim. Ok. Rapidinho, Bruno, a gente está terminando já, rapidinho. Você é intérprete, você interpreta shows. E um show acontece de tudo, algo inesperado, uma fala inesperada. Como é que você se vira nessa hora para passar aquilo para o público? A gente improvisa. Aí a pessoa tem que ser profissional realmente para poder fazer, né? Por exemplo, teve caso de eu estar num show e na hora o artista quer cantar uma música que estava fora do roteiro.
né? E sendo que as músicas do roteiro eu já ensaiei, eu já estudei, e na hora a pessoa vem e chega com uma música diferente, que não estava nada ensaiado. Aí vai a vivência do profissional, as experiências que ele tem, a bagagem que ele carrega. E por sorte é uma música que eu gosto. Então ficou tudo mais fácil para mim. Mas se fosse uma música que eu não conhecesse, né, que não era hábito ouvir, aí se tornaria mais difícil. Mas mesmo assim eu teria que ser profissional o suficiente para fazer o trabalho. Aí vem o desafio da profissão, né, que você é fera. Quero encerrar com o Daniel, que é surdo, quase que de nascença, e dando as suas impressões. O Brasil é preconceituoso? Para mim é uma piada essa pergunta, né? Bom, não tem como eu perguntar, não tem como eu responder, é ou não é, porque assim, não é pessoa, por exemplo, a pessoa tem preconceito, mas na prática é muito diferente. Por exemplo, a pessoa educa, ela se apropria, ela nasce, tem a questão familiar, tem a questão da escola, tem a sociedade, tem tanta coisa, sabe? Então, assim, às vezes a gente nem percebe que está acontecendo alguma situação de preconceito, sabe? A gente não tem como. Precisa o quê? Precisa trabalhar o currículo escolar, colocar a Libras como disciplina, sabe? Para que a gente possa transformar a sociedade, precisa trabalhar muito a consciência das pessoas. Tem muito o que fazer ainda. Eu não sei responder isso, sabe? Eu não sei. E é com essa dúvida que a gente encerra o programa Movimento Político de hoje, recebendo essas 3 feras da língua de sinais. Obrigado aos 3.